Bom dia, bom domingo, a paz do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus ministrar em nosso espírito. Vem nos falar as palavras do nosso Deus e Pai. A palavra de Deus que eu trago hoje, que o Espírito Santo me fez ler, meditar e pensar, nós faremos uma leitura corrida e juntos. E após essa palavra, você não terá mais dúvida em quem deve confiar. Mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja sendo humilhado, mesmo que esteja passando por um momento de vergonha, de zombaria, de escárnio, de nudez. Por quê? Porque nós que temos pertencimento, ou seja, somos povo de Deus, estamos debaixo da palavra de Deus, da sua proteção e da sua justiça. Então a palavra de Deus que eu e você iremos ler hoje, a palavra de Deus que eu e você iremos ler hoje, vai convidar eu e você a fazer uma autoanálise. Em quem temos confiado e como vale a pena, se você já está debaixo dessa palavra, confiar em Deus. Porque se você já leva uma vida em que você está confiando em Deus, está esperando em Deus, você não age por conta própria, mas dirigido pelo Espírito Santo, você não traz pensamentos próprios, raciocínios próprios, mas anda debaixo da palavra, busca saber qual é a vontade de Deus, busca conhecer a palavra de Deus e espera em Deus. Mesmo que esperar em Deus aflija em você temporariamente sofrimento, ou seja, não é a vida que você gostaria, mas você confia em Deus. A exemplo dessa palavra, quando eu era adolescente, eu podia ir para a igreja a hora que eu queria, eu podia estar em todas as vigílias, eu podia estar no campo missionário, eu podia estar em todo o ciclo de oração, eu podia estar nos cultos jovens, porque eu era livre. Livre assim, né? Eu tinha a autoridade da minha mãe e ela me liberava a ir aos cultos, a ir à igreja, né? Porque hoje eu tenho esse conhecimento das palavras de Deus que nós não podemos deixar de honrar nossos pais e mães. E que às vezes acontece o exílio, o cativeiro. Porque nós temos esse exemplo da vida de Daniel. Então Daniel, ele não estava indo ao templo, ao lugar santo, separado, reservado, a sua terra. Ele agora estava em um cativeiro. Ele agora estava no meio de pessoas maus, pagãos, que adoravam outros deuses. Com certeza havia coisas horríveis das práticas das adorações e sacrifício desses deuses. Eu diria assim, trazendo uma linguagem para eu e você entender, Daniel está no meio da impureza, da imundice, mas ele não está deixando o seu coração ser contaminado. Daniel não está deixando o seu coração ser contaminado pela Babilônia. Ele está protegendo o seu coração. Então a adoração de Daniel, a oração de Daniel não é dentro do templo. É agora dentro de um quarto. Então eu entendo hoje isso. Não é? Hoje eu entendo isso. De que a situação que domina você, porque o cativeiro é uma situação que é maior que você. Você está exilado. Você não consegue sair por conta própria. Você até pode sair. Mas se sair, vai experimentar a palavra que Deus liberou. Se sair antes do tempo. Porque Deus diz para o seu povo, aqueles que não aceitassem, que não se submetesse ao processo que os humilhava, morreria de fome, de peste, de espada. Mas aqueles que se submetessem ao processo teriam a sua vida, a sua alma preservada. E tinha-se um tempo para sair dali. Então esses que estão esperando o tempo de Deus, a liberdade que vem de Deus.
Porque Deus sabe o tempo certo de nos tirar do cativeiro. Eu me lembro que eu fazia orações pedindo a Deus, eu não aguento mais, eu isso, eu aquilo, ou eu. Bobinha eu era. Porque Deus me mostrou, em certo dado momento da minha vida, você não está pronta para ser livre. Ele me deu entendimento depois de uma situação. E o que é estar pronta para ser livre? Mentalmente, você consegue dizer não. Você está alicerçado em Deus. Você não está psicologicamente afetado pelas aflições da vida de uma forma que rouba a tua visão. Quando estamos afetados psicologicamente de uma forma que rouba a nossa visão, nós podemos cair no laço do passarinheiro, podemos cair nas armadilhas. Então, por isso que Deus preserva a nossa vida, nos parando, nos prendendo como o bom pai que Ele é. Porque você pode não ter tido na sua vida um pai que te disse não, um pai que não te deu a segurança, que não colocou uma imposição. Hoje isso é ridicularizado. Hoje os filmes, hoje a educação. Os filhos têm que impor aos pais o que querem. E eu agradeço a minha mãe. Eu não entendia, mas eu apanhei muito, viu? Mas hoje eu agradeço. Porque enquanto muitas meninas da minha escola já tinham ficado com a escola quase toda, eu não. Eu tinha tanto do medo da minha mãe. Então eu agradeço a Deus. Porque ali a minha inocência, a minha pureza estava sendo resguardada. Por quê? Porque nessa fase podemos ser enrolados psicologicamente. Olhe para Josué. Os gibeonitas enganaram Josué. Com a aparência, com a fala, envolveram Josué psicologicamente. E quantas mulheres o Senhor me dizia que foram parar nesse lugar? Antes as mulheres não tinham esse direito de escolher, era uma imposição. E hoje, por termos essa falsa liberdade, temos escolhido psicologicamente, enrolação psicológica. Como assim, Lilian? Uma empresa te promete algo e ela não cumpre quando você está dentro dela. Te enrolou psicologicamente, te atraiu. Um homem ou uma mulher que fala daquilo que é, mas não é de verdade. E quando é que você descobre? Quando casa. Por que não consultou o Senhor? Um homem falando mal de uma mulher, de uma ex-mulher, e uma mulher falando mal de um ex-marido, tenha muita prudência. Porque muitas vezes esse ou essa que fala é o pivô, é a pessoa má da relação, que afere dor e sofrimento. E você só descobre depois que casa, porque Josué ele só descobriu depois de um tempo que estava sendo enganado. E muitas mulheres caíram assim, em laços psicológicos, em mentiras de Satanás. E hoje esperam em Deus pela sua justiça, pela conversão dos seus maridos, ou seja, pela ação de Deus nessa situação. Pelo que Deus vai decidir fazer. Mulheres que olham para a palavra de Deus, homens e mulheres, porque existem homens que estão em empresa que já viram que nesses lugares, nesse lugar é o Egito. Não recebem pelo seu trabalho o que deveriam. Não recebem pelaquilo que fazem, pelaquilo que entrega, por todo o seu esforço físico, por todo o seu esforço mental. Não recebem aquilo que merecem. Não tem bons planos não tem boa assistência para si e para a sua família. Não tem um bom plano de saúde, não tem um bom salário. Mas estão esperando em Deus para saírem do Egito, para saírem do cativeiro.
Homens e mulheres submissos a processos, submissos à humilhação, submissos à vergonha, porque confiam no Deus justo, no Deus que vê, no Deus que age para os tirar dessa situação. Tem aceitado o processo que esmaga o seu eu, que esmaga a soberba, que esmaga o orgulho. E quem é que é orgulhoso, quem é que é soberbo e quem é que é altivo? É a carne. A carne não quer ser comandada, ela quer comandar. E quando ficamos no lugar de humilhação, de vergonha, aonde podemos dizer eu vou pedir demissão, aonde podemos dizer eu vou pedir o divórcio, mas você tem uma palavra de Deus e está debaixo dessa palavra, então não ouça a voz de Satanás que diz, que te insulta. É uma dependente psicológica, é um dependente psicológico, é um babão da empresa, porque você entrega o melhor, porque você faz o bem, mesmo que te façam o mal. A palavra de Deus nos diz sobre isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Sobre nós praticarmos o bem. Sobre nós praticarmos o bem. Lá no verso 17 de 1 Pedro, capítulo 2, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Aos maus. E você vai entender sobre quem nós iremos falar na palavra de Deus, que vai te deixar de boca aberta. Nós iremos falar da Babilônia. Isaías capítulo 51. Pense que a Babilônia hoje, por exemplo, é a Rússia, que está devastando a Ucrânia. Mas que Deus chega na situação e aquilo que olhar humano é impossível. É um exemplo. É impossível a Rússia ser derrubada. É impossível. Ela tá vitoriosa, ela tá dominadora sobre a Ucrânia. Isso é um exemplo, tá? Ela tá dominadora sobre a Ucrânia. E nós achamos que homens governam a terra. E nós achamos que autoridades governam a terra. Porque estamos esquecendo do Deus soberano que manda no céu e manda na terra. Que dele são todas as coisas. Mas Jeremias 51 vem nos lembrar e ressuscitar o nosso espírito e avivar o nosso espírito e fortalecer o nosso espírito. Para quê? Para confiar. Para quê? Para esperar Deus agir. Porque quando ele age é para o nosso bem. Porque quando ele chega é para o nosso bem. Eu oro em nome de Jesus sobre dominadores territoriais, para que no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, possa lutar essa guerra e possa destruir os inimigos e possa aniquilar os dominadores. Assim nos diz o Senhor. O povo que está debaixo de opressão por causa de homens maus. O povo que está debaixo de injustiça por causa de homens maus. O povo que está debaixo de sofrimento por causa de decisões más. Pense quantos homens, pais de famílias, quantas mulheres, filhos, maridos morreram nessa guerra, né? Trazendo, eu não entendo muito politicamente, mas Deus me deu esse exemplo quando ministrava essa palavra. Tudo que eu falo aqui vem ministrar do Espírito. É Ele que me ensina. E eu quero falar só a palavra de Deus. Não quero falar meus pensamentos, nem o que eu acho, nem a minha opinião. Porque o que vai te manter seguro e segura é a palavra de Deus, mesmo que esteja debaixo de sofrimento. Deus é a salvação do seu povo. Deus é o resgate do seu povo. Deus é o Deus do seu povo. Deus é o soberano, o todo-poderoso. Então, antes de entrarmos em... Você vai ler
toda a palavra comigo. E se quiser, vai anotar alguns versículos em ênfase. Porque isso vai alicerçar a sua mente para continuar confiando em Deus em meio à guerra. Em Deus em meio a uma situação difícil que você espera o tempo de Deus para sair da situação. Amém? Então, antes de louve comigo neste domingo, exalte ao nome do Senhor e lembre a você mesmo, como eu estou lembrando a mim mesma, quem é Deus. Então, o hino da harpa de número 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Irmãos, rapidinho, o Espírito Santo de Deus está falando, cuidado com a voz de Satanás, que quer usar a palavra para nos tirar do posicionamento em que Deus nos colocou, para nos querer fazer dominar o mundo, para nos querer conquistar o mundo, para nos querer juntar riquezas no mundo, para nos querer dar todo o mundo. Ele ofertou os reinos a Jesus, mas Jesus sabia que Deus o daria tudo, falando com as minhas palavras. E não venhamos esquecer que o nosso destino é o céu, é ceiar com Jesus Cristo. Então não vamos dar ouvido à voz de Satanás, que querem tirar nós mulheres de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos nossos maridos, sim, de cuidar de nós, mas há tempo para todas as coisas e nós devemos buscar em Deus a direção, a sabedoria de como agir, de como proceder e não nos deixar enganar psicologicamente, motivados psicologicamente, e não se engane, eram os líderes que estavam levando o povo de Deus a adorar Baal, a adorar a mentira, a seguir a mentira, a levantar altar para mentira. Então tome cuidado, a tua referência é Jesus Cristo e nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra e nos humilhar e dizer: Deus, por favor, me para, se for possível, como paraste Balaão, me para. Se eu estiver indo fazer justiça com as minhas mãos, como Abigail, foi ali um livramento de Deus na vida de Davi. Então, como você vê, eu sempre falo dos líderes que me ajudaram, mas eu passo tempo com a palavra de Deus a sós. E mesmo Deus usando a boca deles, preste atenção, se você tem relacionamento com Deus, ele vai te falar. Às vezes você não vai entender a mensagem e ele vai usar um profeta dele para te explicar. Mas ele vai te falar. E mesmo que o profeta fala, se você tem relacionamento com Deus e Deus não te falou, Deus, ele vai confirmar. Eu tinha essa prudência para eu não cair em um engano mental. Então esse é o conselho. O restauração da alma é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, mas você tem o seu relacionamento com Deus. Nós tiramos por um tempo as fitas, né? As faixas de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, saiu do túmulo, pessoas tiraram a pedra e Jesus disse: tire as faixas e deixem ir. Você é livre, livre não para fazer o que quer, para usar dessa liberdade para fazer o que quer, mas para ser servo de Jesus Cristo, para que Ele te guie, para que Ele te oriente, para que Ele te ajude a cumprir o teu propósito, a tua missão nesse mundo, que é viver para a glória de Deus. E o teu final é ceiar com Jesus. Não esquece disso. Porque a palavra fala dessa liberdade. Veja, a palavra fala dessa liberdade.
lá no verso 16 de 1 Pedro, capítulo 2, 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao seu Deus. Também fala da questão do sofrimento, lá no verso 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, sua consciência para com Deus não é para com os homens. Não é os homens que te validam. Não é os homens que respaldam o que você está fazendo. Porque se você depender da visão humana e da escuta humana carnal e não espiritual, e não dirigido e discernido pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, você desce da cruz, você foge da cruz. Assim nos diz o Senhor. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoite recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Eu não sei se você ouviu os vídeos anteriores, mas ouça em nome de Jesus. Eu dei o testemunho que muitas vezes eu resistia em acompanhar o meu esposo em alguns eventos. Mas a partir do momento que a palavra de Deus me ensinou e eu me subordinei ao processo, que me humilhava, que me afligia sofrimento, porque eu era santa, separada e não ia em tal lugar, mas ali, respaldada pelo Senhor, tendo uma conversa anterior com Deus, tendo paz no meu espírito, então eu ia. Então eu conheci muitas mulheres que tinham seus maridos diretores, gerentes, e muitas dessas mulheres viram o meu sofrimento no dia mal e me aconselharam. E em dado momento, porque isso já faz tempo, eu me tornei amiga delas. Hoje, quem me indicou o vinho nem bebe mais vinho. O Senhor tem feito uma obra muito linda. Dentro do seu quarto tem uma Bíblia que eu apresentei de presente e ela coloca no quarto dela, na cômoda dela, ou seja, tem um coração que está escutando a voz de Deus. Então, elas estão completamente diferentes. Veja se eu não tivesse me subordinado a propósito em tudo que Deus permite eu e você fazer. Então, elas conheceram o Senhor através da minha vida. E em um dado momento, eu passei a frequentar a sua casa, a sentar na mesa, a comer, a ter comunhão, a saber das suas intimidades. E em dado momento, quando eu fui na casa dela e ela olhava, para toda a estrutura que o Senhor deu, e dizia, ela pedia desculpa, perdão, me perdoe. As palavras que eu falei para você, ainda bem que você não ouviu. Porque, falando uma linguagem para você entender, é lindo o que nós vemos, o que Deus fez com a sua família. Você é uma mulher de muita fé. Por quê? Porque diante do cenário que eles viram, era um caos e eles não queriam me ver sofrer. Então, naquele momento, foram Pedro, não com a intenção de maldade, mas de que, assim, esse sofrimento não é para você. Enfim, eu não vou trazer as palavras porque não é relevante. Mas essa é como que ela glorificou com a sua própria boca a obra que Deus estava fazendo. Ela dizia, é lindo ver a sua família restaurada, vocês unidos, vocês felizes, vocês... Ela não falou andando na mesma missão, mas assim, andando numa missão como família, em união, em alegria, olhando um para o outro, entregues dentro da família, ou seja, não estavam remando o contrário, eu querendo família e meu marido não querendo família. Nessas palavras, e ela dizia, você é uma mulher de muita fé. E ela dizia assim, eu sei que tudo que Deus faz na vida dele é por causa de você, porque você é uma mulher de oração. Então, veja, o nome de Deus foi conhecido, não é o de Lilian, mas o nome de Deus. E naquele momento, as pessoas que gostavam de mim me deram conselhos. E também me disseram palavras muito difíceis, porque eu não tinha como explicar que eu estava tendo de Deus uma palavra. Porque naquele momento as pessoas não veem o resultado. Por isso que naquele momento só eu criei, só eu fiquei só, eu evitei, porque as pessoas não entendiam. Mas hoje elas entendem a obra e como Deus tem preservado a minha vida e preservado a vida dos meus filhos.
Então, cuidados com os conselhos de Satanás, porque às vezes o sofrimento engana o diabo, mas você tem de Deus uma palavra que esse processo de humilhação vai passar, que esse cativeiro vai passar. Então espere Deus agir, assim nos diz o Senhor. Então, continuando a segunda estrofe. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sofreu com a maldade. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Enquanto eu louvava, o Espírito Santo estava falando. Eu não quero aqui matar a fé que você está gerando da palavra de Deus em Jesus Cristo. Eu não sei a situação que você está. A palavra de Deus, para mim, para Jesus, não há nada impossível. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, para entrarmos em Jeremias 23, Jesus Cristo, quando insultado, não revidava. Quando insultavam, não revidava. No momento que ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas integrava-se àquele que julga com justiça. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Qual é a finalidade de Jesus ter levado sobre ele os nossos pecados? Para que eu e você morra para a carne, morra para realizar o desejo da carne, que quer pecar, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Vocês eram como ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, ovelhas desgarradas, perdidas. Mas agora, quem é que guia essa ovelha? Agora que se convertemos, saímos dessa maneira de viver, dessa independência, onde nós só fazemos os desejos da carne e pecamos contra o Senhor, vivendo uma vida imoral, vivendo uma vida de prazeres, de dopamina.
mas agora convertidos, sendo guiados por Jesus, aconselhados por Jesus, ministrados por Jesus, preparados psicologicamente por Jesus, porque Ele é o pastor e bispo da sua alma e da minha alma. Ele é o pastor e bispo da sua alma e da minha alma. Então nós não andamos mais independente. Nós agora somos servos de Jesus Cristo, irmãos de Jesus Cristo, ministrado por Jesus Cristo. Assim nós não fazemos o que queremos. Irmão, essa palavra aqui de Jeremias 51 vai destruir tanta coisa na tua mente, tanta coisa. Não tem como você ser o mesmo depois que juntos lermos essa palavra. Depois que juntos lermos essas palavras. A palavra de Deus, nós iremos ler o capítulo 51 todo. 51 todo. Mas antes de iniciarmos no início, eu quero ler com você a parte 51 do verso 34. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro, ele a engoliu. Como um monstro, ele a engoliu. Ele tirou o que queria. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Usou. Já se sentiu usada por alguém? Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga o povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda o povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Você vai ler comigo, porque a palavra de Deus, por que temos que ler o capítulo 51 todo? Porque a palavra de Deus, ela explica tudo, ela fala tudo, ela já responde todos os nossos questionamentos. E ler esse capítulo, você vai ver que Deus é poderoso, não importa quão grande é a estrutura que você está olhando e está dizendo é grande, é impossível, está na sua visão, está no seu território, está no seu cenário, mas que não é impossível para Deus trazer um novo cenário. Qual é o novo cenário? O novo cenário onde Ele te tira do lugar da dor, onde Ele te tira do lugar da aflição, onde Ele te tira do lugar da injustiça e Ele te faz para retornar à tua terra, a terra da alegria, da liberdade. Porque quando eles vão voltar para sua terra, eles poderiam reconstruir, né? Lá a terra e serem livres. Eles não estariam mais submetidos a esse jugo, a esse cativeiro, a essa nação mal, né? Não quero falar as minhas palavras. Vamos ler junto que você vai entender. Então Jeremias é um profeta de Deus que fala a verdade. Mas é alguém que fala a verdade que Deus manda. Então Jeremias só fala o que Deus mandou. Jeremias, ele sente a dor daquilo que está sendo falado. Ele vê a destruição, ele vê a teimosia, ele vê a desobediência, ele vê que o povo está indo para um lugar mau, estão atraindo o mal para si e estão negligenciando a voz de Deus. Porque eles se acham autoconfiantes, eles confiam no templo, e o templo é lindo, o templo é poderoso, o templo tem realmente um cerco muito bonito, como é que se diz? Bonito assim, forte, eu tô esquecendo o nome. Mas não é sobre o templo ser bonito, não é sobre toda a capacidade de conhecimento que você tem. Em Jeremias 51, você vai ver comigo que não é a estrutura que é importante, mas quem está dentro da estrutura.
quem está com você. Em Jeremias 51, você vai ver que o mais importante é a presença de Deus. Não é os muros da cidade, não é como a cidade está sendo construída, se ela tem ouro, se ela tem prata, se ela tem vigia, se ela tem soldados, mas quem protege a cidade? A presença de Deus. Então você pode ter a maior beleza na sua estrutura mental, na sua fala, falando de um templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas quando nos tornamos, a nossa confiança está no nosso conhecimento, nas aquisições, na conquista, e perdemos a presença, e perdemos a proteção, é aí que a Babilônia, ela invade e destrói muro, destrói templo, destrói tudo que você construiu, rouba o que você tem, porque o importante é a presença. Não esqueça isso. Coloque aí no seu caderno. Valorize a presença de Deus com temor. Por que, Lilian, com temor? Porque vai fazer você escolher o bem e viver uma vida que agrada a Deus e não que agrada aos homens. E não que os homens validam, mas uma vida que agrada a Deus. E aqui eu não estou dizendo que agora tem que explicar, né? Porque às vezes, irmão, a gente não entende. O crente, ele não pode ser orgulhoso porque tem Deus. Orgulho da carne e se tornar soberbo, indiferente às pessoas e maltratar as pessoas e fazer o mal às pessoas. Nós sentimos prazer e orgulho de ter a presença, mas essa liberdade não é pra gente fazer o mal, é o que a gente acabou de ler em 1 Pedro capítulo 2. A gente não pode usar essa liberdade para fazer o mal. A gente não pode usar a presença de Deus para fazer o mal. E naquele dia, quando estiver diante de Jesus, Jesus vai dizer para crentes: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas Jesus, eu falei em teu nome. Falou, mas praticava o mal. A sua vida era mal, a sua maneira de viver era mal. Você está entendendo? Então vamos ver. Jeremias, ele vai anunciar a destruição da Babilônia, que o fim dela está próximo e ela será atacada de todos os lados. Eu vou ler na versão de hoje porque as palavras ficam assim bem explicadinha para o entendimento, para que eu faça uma leitura corrida, tá? O Senhor Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Quem faria? Quem estava agindo? Quem estava agindo para derrubar a Babilônia? O próprio Deus. Estava no controle de toda a situação. Mas humanamente, se nós olhássemos, iríamos achar: poxa, vamos trazer aqui, pensar aí na pessoa mais poderosa que você olha e diz: meu Deus, é poderoso. Todas as riquezas, todos os acessos, milhões de segurança, isso. Tudo isso é vulnerável a um vento. Tudo isso é vulnerável sem a proteção de Deus, para você entender para você entender de verdade que devemos valorizar a presença, como assim está nos dizendo o Espírito Santo. Eu farei vir um vento contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. O vento que joga longe a palha quando a peneira vem, irmãos. O trigo, ele sai ali a casca e fica as sementes, né? E o joio vai embora, é só palha, é só aparência. É só casca, não tem semente. Mandarei estrangeiros para destruir o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Qual vai ser o estado da terra? Deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército. Eles serão feridos
e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ó Deus se afirmando aqui. Quem eu sou? É porque a gente tem que confiar em quem Deus é. Aí coloca aí no seu caderno, porque você pode estar pensando que o Todo-Poderoso é um exemplo, tá? É o seu padrão, é o seu marido, é o presidente, é o governador, é o vereador. E Deus está dizendo, a gente vai fazer em tempo real para você aprender, se já não tem um hábito, e se já tem, só estou reafirmando, eu, o Senhor, Todo-Poderoso. E porque muitas vezes o diabo se apresenta para nós como Todo-Poderoso. É ele que tem poder, é ele que está no controle da situação, é ele que está influenciando a maldade e você acredita. Ele é o Todo-Poderoso na sua mente. Não tem solução, pois Deus livrará todos aqueles que você ama da influência dos dominadores de Satanás. Assim nos diz o Senhor. Porque eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que todos aqueles que estão sob a influência de Amã em suas mentes, ou seja, para praticar o mal, para levantar decretos mal, que vai aferir sofrimento para aniquilar o povo de Deus, agora no nome de Jesus seja destruído pelo poder de Deus, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus é que é o Todo-Poderoso e não o diabo. Ele pode estar influenciando a mente de pessoas, mas nós temos armas poderosas em Deus. O nome Jesus Cristo, lembra? Não perturbe o coração, mas pedi e dá-se-vos-á. Então estamos pedindo para Deus nos livrar dos dominadores de Satanás nas regiões a qual tem influenciado a maldade. Então, Deus diz, eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Então, nessa situação, você vai colocar, Deus não me abandonou. Certo? Se tá um pensamento, Deus me abandonou, Deus não tá me vendo, Deus tá nem aí pra minha situação, a palavra agora vai destruir esse pensamento. Deus não abandonou o seu povo. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia, salvem-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro, que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Chorem, lamentem por ela. Porque de repente ela caiu e ficou arrasada. Para você ver. E aqui, irmão, não é historinha de Cinderela. Não. Aqui é história real. Aqui são seres humanos, são reis soberbos, são... É um país que chega, que ataca, que mata pessoas, que leva pessoas escravas, que comete violência, que comete estupro, que não tá nem aí pra vida. O importante é conquistar território. O importante é fazer o seu reinado crescer. E você vê em toda essa história Deus em movimento. Arranjem remédio para as suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram, quisermos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Quisermos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para a sua pátria. Vamos sair
e voltar cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim. O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. Então, despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos, aprontem os seus escudos. Verso 12. Deem um sinal para atacar as muralhas de Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra contra a Babilônia. A Babilônia tem muitos rios, sua vida está cortado. Não, a Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros. Muitos rios e muitos tesouros. Mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. Mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Então eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o seu grito de vitória. E você vê aqui que, novamente, o Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Lá a partir do verso aqui do 15 ao 19, tem um hino de louvor a Deus. Esse hino fala assim: pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E, com a sua inteligência, ele estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados, porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada. São uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Não é uma tapeação. Não é um ídolo que não existe, que não tem vida. Ele tem vida e ele é de verdade. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O poderoso não é o diabo. E nem a situação que você acha impossível ser destruída. A palavra de Deus está mostrando que Deus destrói qualquer muralha, qualquer barreira. A palavra de Deus mostra lá no verso 20. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você, eu despedacei nações e acabei
com reinos. Por meio de você, esmaguei cavalos e cavaleiros, e destruí carros de guerra, e aqueles que os dirigiam. Por meio de você, matei homens e mulheres, despadecei velhos e moços, e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado, e esmaguei governadores e altas autoridades. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Então a Babilônia vai pagar por todo o mal que fizeram a Jerusalém. E quem é Jerusalém? O povo de Deus. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro. Mas eu, o Senhor, sou o seu inimigo. O Todo-Poderoso, agora inimigo da Babilônia. Eu a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma de suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Dei o sinal de ataque. Toque as cornetas para que os povos escutem. Prepare as nações para lutarem contra a Babilônia. Diga aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Ele fará Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. Saem correndo para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. Dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia, aí foi aquele verso que a gente leu sobre o que a Babilônia fez. Cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro. Ele a engoliu, ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Deus ajuda o seu povo. Deus ajuda Israel. Deus, ele promete defender a nossa causa. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém, a mim e a você. Defenderei a causa de vocês e os vingarei. Defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem.
Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá e todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leãozinhos. Será que eles são enganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos, como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Irmãos, o Deus que dá a vida também tira a vida. Não vamos nos esquecer, né? Hoje em dia é difícil você ouvir esse anunciar dos profetas de Deus, mas que Deus levante profetas, assim como levantou Jeremias, para falar a verdade e não ter medo. Porque quando Deus diz que vai tirar a vida, tenha certeza, Ele deu tempo para essa pessoa se arrepender. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. A cidade que era admirada em todo o mundo foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre a Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o Deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. Deus castigará Bel, o rei da Babilônia. Eu castigarei Bel, o Deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. Acabou aqui a idolatria, tá vendo? As nações não o adorarão mais. Você descobre que aquele Deus que você adorou, que aquele Deus que você confiou, que aquele Deus que você construiu com a sua mão, lhe deixou na mão. E descobre que ele é apenas uma aberração, é apenas uma ilusão, é apenas, como a palavra diz aqui, uma tapeação, como diz nessa linguagem, da linguagem de hoje. Povo de Israel, fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Não percam a coragem, não fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores de sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Os moradores da Babilônia, os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da sua derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Quando a Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo. Babilônia matou gente em todo o mundo. E agora ela cairá, porque matou tantos israelitas. E agora ela
cairá, porque matou tantos israelitas. Matou o povo de Deus. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim. Pensem em mim, o Deus de vocês. E lembrem de Jerusalém. Pensem em mim, o Deus de vocês. E lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Estamos humilhados, estamos envergonhados por causa da invasão. Por isso digo que está chegando a hora. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia e os feridos vão gemer espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. Você tá vendo que Deus está no controle de todas as coisas, né? Que Ele está comandando aqui a operação, a queda da Babilônia, do seu império, do seu reinado, da sua injustiça, da sua maldade, trazendo castigo, trazendo juízo. O Senhor Deus diz: escute os gritos em Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos, e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Olha o que Deus está falando. Eu, o Senhor, é Deus que traz a vingança. Coloque no seu caderno. Deus que traz a vingança, a justiça. Por isso você deve esperar em Deus, se entregar a Deus, como Jesus nos ensinou na sua palavra. E Deus está dizendo: eu, o Senhor, sou Deus que... Quem é que castiga o mal? Então não faça o mal com as suas mãos, como Davi ia fazer com Nabal. E Abigail se colocou em frente como livramento para que ele não fizesse aquela obra com as suas mãos. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Vão morrer. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Quem está falando? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é rei. É Senhor, o Todo-Poderoso. O Rei, Senhor, o Todo-Poderoso. Para você lembrar e ter na sua mente em quem eu e você está confiando. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. Ou seja, Babilônia destruída, caída, deserta, desolada, morte, invasão, tudo que você imagina destruído. Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, era oficial ajudante do rei Zedequias de Judá, no quarto ano do reinado de Zedequias em Judá,
Seraías estava de saída para a Babilônia. E então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi no livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui, como agora eu estou fazendo. Estou lendo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Depois, ore assim: ó Senhor Deus, tu dissestes que vai destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Então, o que vai acontecer? Isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. Irmãos, Deus é poderoso. Então, quando eu leio essa palavra, eu espero. Quando eu leio essa palavra, a palavra de Deus, eu confio. Perdão, Senhor. Quando eu leio a palavra, essa parece uma coisa qualquer. Quando eu leio a palavra de Deus, eu confio. Eu confio e espero, eu confio e fico. Eu só me movo se Deus mandar eu me mover. Eu confio no resgate dele, eu confio no cuidado dele, eu confio na paternidade dele, eu confio no processo dele. Porque eu sei, como diz as suas palavras, que ele sabe o que é bom para mim. Eu posso até pensar que sei o que é bom, mas é ele que sabe. Então eu agradeço a ele por eu estar viva, por eu estar bem, pelos meus filhos estar bem e por estarmos protegidos pela sua presença. Pela sua presença. Pela sua presença. Cuidado com a voz do diabo. A falsa liberdade que o mundo te dá, te mata no deserto. É Deus que nos dá essa liberdade e ainda assim não é para nós praticarmos o mal, assim nos diz o Senhor. Uma boa semana para você, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.